estiquei a testa. Era quase isso aqui mesmo. Aí ficava a bichinha rachada assim. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de receio de contar, assim, nas redes sociais, coisas muito íntimas, do meu íntimo, daquele íntimo, se é o que vocês entendem o que eu tô falando. Ainda mais quando você vive numa região onde tem muitos vizinhos por perto, ou você tem uma família grande, todo mundo te conhece, e de repente o seu vídeo vai lá e ele viraliza e já pensou: "Vamos ver o que que essa dona vai contar?". Porque eu ouvi falar dessa dona, mas eu não assisti o vídeo dela todo não, então eu vou assistir com vocês, pra vocês pra mim reagir junto com vocês aqui. Sana becetinha. Senta aqui, lá vem. Está. Ai. Senta que lá vem história. Menina, antigamente. Menina, gente, bata real. Pode mandar vai porque Val bate de testa. E vou. Não sei, não sei o tempo, mas no meu tempo. Gente, eu tô com. Vou fazer 53. Com 11, 12 anos eu já tinha tabaca toda peluda. Toda. Toda peluda. Não tinha. Não tinha estojo. Que isso, não tinha estojo. Uns pedaços de gilete que botavam em um pedacinho de pau. Era. Nem barbeador eu via, eu não conhecia. Botavam uma gilete. Isso quando eu fui perceber que o meu padrasto usava um pedaço de uma porra de uma gilete e botava em um pau para fazer a barba, porque eu nunca tinha prestado atenção. Então a nossa becetinha era tudo peluda. Até então, eu disse a você que eu gostava de fazer, sério, gente. Aquelas xuxinhas pequenininhas eu botava assim, sabe? Era quase isso aqui mesmo. Aí ficava a bichinha rachada assim. Espera aí, eu entendi isso direito? Ela colocava a Xuxinha na perseguida? Lá embaixo? Minha filha, que cabeça, você tinha uma peruca lá embaixo, uma mata amazônica, né? Meu Deus do céu. E eu achava que era justamente da época de Hilari, 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 é. Mulher, mulher. Bicha que fez fama com penteado da Ela trata o negócio dela, ela trata o periquito dela como se fosse uma criancinha, né? Caraca. Mas você é feia que é a peste. Então, o que acontecia? Ninguém rapava beceta. Até então que houve a moda de beceta loira. Tá ligado? Pra diferenciar. Só que a beceta das meninas, os pelos pubianos, eram crespo. Mas, eu acho que naturalmente, independente do seu cabelo, se ele for crespo ou liso, lá embaixo, predominantemente vai ser um pouquinho mais grosso, porque é um meio de proteção lá dos tempos das antigas e continua assim, até onde eu não sei disso não, hein. Vamos ver. E o cabelo da minha becetinha era assim. Era assim. Eu não tinha tanto. Porque o meu pelo da minha beceta, né? Índio não tem pelo. Eu não tenho pelo no sovaco. Eu não depilo. Eu não depilo o meu sovaco. Pergunta a minha filha. Pergunta a Isa para dizer, não, sua mãe tá mentindo. Pergunta a Isa no privado, onde você quiser. Isa, sua mãe tem muito pelo no corpo? Aqui, se eu passar 6 meses, ele fica assim, eu não tenho pelo no sovaco. Então eu juntava esses pelos todinho e eu fazia o quê? Botava isso aqui, entendeu? Botava isso aqui assim, dois, né? E eu achava bonitinha, mulher. Mas pra mostrar pra quem? Com 12 anos de idade? Que isso, gente? Tô entendendo não. Caducava. E houve o tempo que eu vi uma tabacada numa minha amiga minha loira. E aí tava na moda. Se você mangar, filha de uma égua. Vá, mangue, mangue. Sua sorte é que você mora longe de mim. A moda de penteio loiro. Pra quem não entendeu, mangá é sorrir, zombar. Eu entendo um pouco de nordestinês, porque metade da minha família é do Nordeste. E aí foi quando eu vi, né? O meu padrasto com uma gilete. Ficou feio, mulher. Ela pintada de loiro, porque como eu sou índia, tudo tem que ser preto.
Eu já pensei em pintar o meu cabelo de vermelho, mas vai sair da minha, sabe, da minha linhagem indiana. Vai sair da minha linhagem. E aí, tropa, lá vai eu. Peguei, vi o meu padrasto fazendo a barba. Quando ele saiu, peguei aquele mesmo pedaço de gilete, que era num pedacinho de pau, tipo uma escova de dente. Às vezes que ele fazia, tipo estilete, uma escova de dente. Peguei, como eu via que ele fazia assim, né? Ele esticava e fazia assim. Eu estiquei a testa. E aí, minha filha, eu tava pra ir pra um encontrozinho, que era uma amiga minha se encontrar com um boy, que era bem de vida, e ele ia trazer, eu não tava certa. Mas ela disse assim, Val, quando eu for, eu vou levar você, porque Isso, provavelmente o primo é, de meu boy vai. pera aí. E obviamente você Isso tudo com 12 anos de idade, ela já aprontando essas coisas aí com 12 anos de idade. Eu sei que acontece, eu sei, mas caraca, bem prematura, né? ele vai, né? Só que quando ela falava assim, eu vou me encontrar, era encontrar assim para conversar, né? Às vezes surgia aquele beijinho aqui. Hoje ninguém né? Hoje ninguém se cumprimenta assim. Oi, prazer em conhecer. A gente que era assim, dava uma pitoquinha na boca. Eu acho que o tempo mais safado não era de hoje, não, era o de antes. Porque hoje você não vê ninguém isso. Você diz, oi, prazer, pronto. Ou pega na mão, ou que nem encosta, mas a gente antigamente tinha de dar a terceira. Não sei se com você era assim, se já aconteceu. E aí, mulher, lá vai eu. 3 dias depois, a marcação que eu tinha de sair com ela, pra ver se o primo do cara se interessava em mim. Obviamente que ia se interessar sem eu jogar charme nenhum. E isso era óbvio. E aí, mulher, eu falei a ela, nega, não vai dar pra Vauí. Ah, minha filha, deixa eu te contar um babado, meu amor. Ele vai. Eu, eita, amiga, eu vou fazer o quê? E o que foi, Val? Eu disse, mulher, eu peguei uma porra de um barbeador, de seu Raimundo, o meu padrasto, e eu fiz o tabaco. Ela, sim, o que tem a ver? Eu disse, mulher, foi a primeira vez que eu fiz. Sim, o que tem? Melhor ainda que tá limpinho. Ela fazia, mas ninguém me explicava. Foi a primeira vez que eu fiz. Eu disse, mulher, desde 3 dias atrás, hoje faz 3 dias, que tá em carne viva. A mulher tá coçando, é uma coceira, uma coceira. E tava cheio de bolinhas, assim, sabe? Os poros irritados, cheio de... Eu não sabia que fazia isso. Mulher, e era o casinha. Mulher, mas era uma coceira tão profunda, tão gostosa, na testa, né? Não era candidíase, não. Eu já tive, sim, candidíase. E Como é que pode? Não, sinceramente. Ah, é muita intimidade assim, ao ar livre, jogado assim, né? E os vizinhos, a família, todo mundo assistindo a filha dela, sei lá, os filhos. Se tiver, tem, acho que tem. Impressionante, né? Tipo, fala assim, natural, normal, normal. e chegou. E eu disse, mulher, não tem como ir. Eu não fui pra igreja essa semana. Eu não fui pro colégio, porque eu botava a mão, não tinha negócio de ai, porque eu botava a mão e coçava. Ela disse, você vai se controlar. Vai passar um pozinho que sua mãe tem aí, que era povilho, povidim. É um pozinho assim, que o tubinho é bem pequenininho, assim, nas farmácias. Esqueci o nome. Eu achava que polvilho você encontrava no supermercado e não em farmácia, mas tudo bem, né? Vamos ver, vamos escutando essa história aqui. Você passa, que eu já vi que sua mãe tem. Lave a região, seque, passe e pronto. Vai passar, vai passar. Ele vai refrescar e você tá tudo bem. Eu, eita, por que não me falou ontem? Me mandei. Quando eu chego lá, me mandei. Não tava coçando essa tabaca. Menina, a gente foi se encontrar, cara, em um restaurante. Mulher, o restaurante era muito chique. E foi o primeiro dia que ela foi se encontrar com ele e a égua não me falou que ia conhecer a mãe dele. Por isso que o primo dele ia. Por isso que o primo dele ia. Lá vai eu, de intrusa. O bom da história foi porque eu fui toda arrumadinha. Eu fui, sabe, eu tinha modos de me sentar. Eu tinha postura de falar. Eu sempre, sabe, eu sempre tive classe. Eu só saía do tamanco se mexesse em mim. É Com 12 anos de idade. Será? É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos lá. hoje. Eu posso ser a diva que for. Eu largo o tamanco se me mexer.
Não tem negócio de eu ter postura de diva, não, gente. Eu sou aberta. E aí, mulher, tá eu lá. Bem linda, bem chique. E a porra dos talher que eu não sabia. Minha mãe morria me ensinando a comer de talher. Eu nunca comi. Porque eu não gostava. Peraí, você comia como, minha filha? É com os dedos, com a mão, é isso. Hum. Eu sempre fui comer de bolo. De chupar os dedos, lamber os dedos o resto da comida. Sabe? Mas eu sabia que eu não poderia fazer aquilo. Eu tinha de ter a postura. Menina, aí tá todo mundo comendo lá. E o rapaz aqui pra mim. Olha, corta na carne. Aí ele passava o olhar nas minhas coxas, que eu tava com um cotoquinho de saia desse tamanho, com as pernas cruzadas na outra. Ele passava, olhava pra mim, e eu bem assim, trocando. Eu tava trocando a mão, trocando a mão porque eu não sabia os talheres, né? E ele, quer que eu te ensine? Não precisa, não tô nem com vontade de comer. Eu nem com vontade de comer. E ele me comendo com o olhar. E eu assim, né? Eu olhando pra mãe dele, olhando pra minha amiga. Não, mas eu tô até agora eu não tô entendendo aqui se ela tinha 12 anos quando ela foi fazer esses encontros. Eu perdi alguma coisa aqui no meio do caminho? Põe aqui nos comentários. Eu acho que eu perdi, porque com 12 anos é uma criança. Vai num restaurante e a mãe do menino incentivando e aprovando esse tipo de comportamento, e ela se vestindo como uma pessoa adulta, para não falar outro nome. Hum. E o cara era bonito, o cara era cheiroso, o cara era maravilhoso. Ele cortou um pedaço de carne e botou na minha boca. E o cabrunco da prequita começou a coçar. E eu dobrava a perna, botava a perna de um lado. E eu me exprimia e a prequita querendo coçar. Eita coceira do cabo. Essa coceira aí, eu sei o que que era, o que estava acontecendo aí, ele botando a carne na sua boca, né? Aí começou a coçar tudo mesmo, né? O capiroto foi lá e botou uma pimenta na tabaca, na minha tabaca, né? Por ser por debaixo da mesa. E eu, sangue de Cristo, eu no espírito, eu te repreendo, tabaco. Eu te repreendo, filho do cabo. E eu me apertava de eu me apertei tanto que a mãe dele disse: se você quiser ir na WC, eu disse: é um carro. Que é isso? É um carro. É um carro. Aí eu, não, não precisa não. O meu padrasto vai me pegar de moto. Nem moto ele tinha. Ela, moto? Não, se você quiser no WC, que era um tal de um banheiro. WC. Eu conhecia como privada. Era WC, se não me engano era o nome. Sei que foi um nome chique que parecia o nome de um carro. Que ela ia me levar. Se eu quisesse ir, eu disse, ela tá me oferecendo pra poder ir pra casa, né? Ela, não, mulher. Aí começaram, mulher. KKKK. KKKK. Aí a minha amiga começou também. Mulher, o prato que eu tava na mão, sendo toda gentil, toda bem educada, com postura. Eu pego o prato aqui, parecendo um garçom, pego o prato, dou aquela virada assim, e foi chum na cara da minha amiga, que pegou no meio da testa dela a comida no meio da mesa. O povo tudo ficou assim, apreensivo pra mim, e eu falei, eu sou palhaça? Desceu do salto, né? Desceu do salto, literalmente. Meu Deus do céu. E a mãe desse menino? E o cara que tava lá? Nossa, não, vamos ver o que que é isso aqui. Eu sou palhaça? Não, mulher, kkk, porque você falou que o seu padrasto vinha lhe pegar. Não, a gente tava falando de carona, não. É de banheiro, que sei quem. E eu digo, sabe de uma, se eles estão tão baixos na classe, por que eu não? Me encostei na cadeira, levantei, baixei, botei a mão e comecei. Quem gente, 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 quem gente. Peraí. Ai, meu Deus, eu tô muito confusa com essa história. Quer dizer que a forma dela de mostrar a raiva e de descontar lá a zoeira que eles estavam fazendo com ela era de coçar a perereca na frente de todo mundo. Como assim? Como assim, minha filha? Que negócio é esse? E a minha amiga olhava pra mim, e suando, e ela olhava pra mim, pra poder eu fazer não. Eu disse, se vocês baixaram a classe, a minha tabaca tá coçando meu amor. Me depilei tem 3 dias atrás, eu avisei a você. Aquela porra daquele remédio. Aí eu disparei. E eu, querrente. E você já viu aquela mania? Assim como você, eu também tô chocada com a riqueza de detalhes que uma pessoa fala assim sobre a Cheroline dela, assim.
ai, não sei, eu não sei nem o que que eu não sei nem, não sei nem porque eu tô assistindo isso aqui agora. De você coçar e o capiroto falar cheira o dedo. Eu cheirei o dedo, mas tava tão cheirosinha minha tabaca, mulher, com cheirinho de pozinho. Tava, sabe? E terrente, terrente, terrente. Vi o rapaz se levantar da mesa. Vi o rapaz se levantar da mesa. Eu disse, perdi o bofe, eu perdi o bofe. Claro que perdeu, né, uma barraqueira da Cheroline cosserenta. Eu perdi meu bofe. Por causa de você, sua tabaca charquenta. Sua tabaca cheia de charque. Mulher, me deu vontade de chegar em casa, passar a faca nessa filha do cabo, não quer arrancar. Porque o bicho aqui já me fez sofrer, foi esse tabaco meu. Sofre, né, a bicha faz é você virar os olhos, não é sofrer não, tá. Ele saiu e ele se levantou. E quando ele se levantou, ele encostou a cadeira dele e ele falou: Posso conversar com você lá fora? Eu disse: Ele vai me expulsar da mesa da família. Óbvio que sim. E aí eu disse: Sim. Mas eu falei: Não foi mais aquele assim, sabe? Sim. Eu já falo, não foi com postura. Eu achando que ele ia falar merda, eu ia, sabe? Pega ele de jeito. Aí eu falei: Sim. Por que não? Já com raiva. E quando ele chegou lá fora, ele disse: Me interessei muito em você. Aí a minha bola murchou. Aí ele falou: Eu queria muito sair com você. Quem sabe se você deixar de estar coçando o seu tabaquinho e eu coçar de outra forma. Oxê! Um minuto. Um minuto. A gente sumiu dali. 2 horas depois, eu volto. A tabaca ainda tava coçando. Mas agora só por fora, não por dentro, né? Porque por dentro já tinha, né? E o Gente, rapaz se apaixonou por mim. eu tô passada, passada. E o pior da história, que eu, rapaz, eu não sabia, gente, que comeu a minha pepequinha, ele comia o da minha amiga, que a minha amiga namorava com o primo dele. O primo inocente ia noivar e ela comia com ele. Entendeu? Por isso que ela tava com raiva, porque eu tava perto dele. Ela não achava que ele ia se interessar por mim. Que amiga, hein, que amiga. Amiga não, amiga da onça, né. Cada quem foi pro seu canto, não quis mais amizade com ela. Mas o que ficou na história foi: que peste é isso quando você se depila, mulher? O que é que acontece? Até hoje, se eu me depilar, minha irmã, meu marido diz bem assim: Minha filha, você vai arrancar. Eu disse: Ai, ai, pra você nunca mais ver essa peste. Tá aí. Ai, nem sei, sem comentar. Vou deixar os comentários com vocês, se vocês quiserem deixar algum comentário lá embaixo, se vocês já viram esse vídeo dessa senhora, se a sua tabaca também coça assim como a dela quando você depila, quando você raspa com a gilete, porque me conta aqui, o que você achou dessa história dessa senhora, que é uma senhora bem safadinha. E coloca aqui nos comentários, e você teria essa coragem de contar o que que você faz com a sua tabaca, como ela diz, né, com a sua Cheroline. Não, sem comentários. Não se esqueça de quê? De se inscrever nesse canal e de dar um gostei e deixar um comentário aqui. Deixa um comentário aqui pra gente ir junto que eu respondo. Eu gosto de responder os comentários, eu gosto de ler os comentários, hein. Beijo.